Pam. Bom dia, Bruna. Silvana, bom dia, bom domingo para vocês. Espero que estejam curtindo por aí, né? De volta ao Instagram e vamos falar hoje sobre sucesso profissional. Bom dia, pessoal. Sucesso profissional que é fundamental para todos nós, que muitas vezes a gente não pensa muito na coisa. Vocês vão ver que eu não vou propor nenhuma visão mais mágica da coisa, certo? Não é sobre atalhos. Vamos pensando as coisas, mas sabendo que tem nada de grandes atalhos e não existe grandes méritos sem grandes dedicações. Sucesso profissional. Sucesso nada mais é do que atingir um objetivo que nós nos propusemos. Então, sucesso profissional é eu me propor a atingir determinado aspecto profissional e eu ir atrás disso. A primeira coisa que a gente precisa pensar nesse sentido é como escolher uma profissão perfeita para cada um. E na realidade a ideia é nós pensarmos conjuntos de conceitos que vão definir o que é uma profissão ideal para você, que ao atingi-la nós chamaríamos de sucesso profissional. Então, a primeira ideia é qual profissão perfeita. Eu vou fazendo desenhos horríveis aqui, mas espero compreensíveis. E a primeira ideia é nós sabermos qual é a profissão ideal, qual é o nosso objetivo profissional. A primeira parte vai ser a mais óbvia, que é fazer algo que nós gostemos. Tá? Então, aqui nós temos a primeira ideia, sendo o gostar. Claro que está tudo invertido, mas isso aqui está escrito gostar. E aí nós vamos pegar esse gostar e fazer um breve gráfico, tá? Gostar. É importante que tem coisas que nós gostamos, só que, segunda parte, nós não temos ou temos talento. Eu, por exemplo, se eu fosse tentar ser um músico e tentar sobreviver disso, eu estava ferrado. Porque no final das contas, definitivamente, eu não tenho grandes capacidades musicais. Então nós precisamos nos perguntar, será que eu tenho talento para isso? Mas para a gente falar de talento, nós precisamos nos perguntar o que é o talento, o que é que nos torna muito bom em alguma coisa. E agora a gente vai fazer uma breve descrição de ideias que nos tornam muito bons em alguma coisa. O primeiro conceito a gente pode chamar de wired, que em inglês é feel wire, ou wired, seria enfiosado. É como se nosso cérebro já viesse pronto geneticamente ou mais pronto para determinado tipo de atividade. Então, é inegável que Beethoven, que Mozart, que Aristóteles, todos os grandes cidadãos muito bons em alguma coisa, o cérebro já vinha meio pronto de fábrica nesse sentido. Então, um dos pontos básicos do talento é DNA. Se a gente for pensar em esporte, claro que também tem o nosso corpo. É difícil alguém pensar em ser um grande jogador de basquete tendo 1,65 m. Um homem de 1,65 m jogar no NBA vai ser difícil. Não é impossível, mas difícil. Então, talento é a parte genética. Primeira parte. A segunda parte é a parte que é meio mal visto nos dias de hoje, e é dos mais importantes, que se chama de disciplina. Disciplina
é aquilo que se refere a ser discípulo, aprender, se dedicar, se esforçar. As pessoas querem aprender as coisas muito rapidamente, não existe, não tem atalho. Se a gente fosse pegar uma parte do filme Matrix, é das mais divertidas que tem, e que no filme Matrix então aparece aquele momento em que uma mulher olha para o helicóptero e dá download de como pilotar um helicóptero, e ela aprende a pilotar um helicóptero em 5 segundos. As pessoas querem esse imediatismo. Eu também gostaria. Que coisa boa, imagina, vamos pensar, eu quero perder 10 quilos em 5 dias. Bom, se não for uma lipoaspiração, vai ser difícil. Então, disciplina. Então, parte 1, genética, parte 2, disciplina. Disciplina, esforço, estudar. Pessoas querem ser ótimas em várias áreas, estudando relativamente pouco. E aí, pior ainda, muitas vezes fica uma arrogância de que a pessoa acha que ela é extremamente boa e ela não precisa estudar. E aí é uma arrogância, inclusive, perigosa. Não apenas para a própria pessoa, como para os eventuais clientes, pacientes, enfim. Então, 1, genética. 2, disciplina. 3, mestres. Por que nós precisamos de mestres? Porque senão a gente vai ter que inventar sempre a roda. Imagina se nada tivesse sido escrito sobre filosofia e tu não aprendesse com nenhum dos mestres da filosofia. Bom, a probabilidade é que ia dar problema, porque nós teríamos que reinventar tudo. Então, mestres, ou mortos que deixaram seus escritos, ou vivos, e alguns têm a sorte, a fortuna de ter mestres vivos e que tu vais aprender diretamente com ele ou com ela por muito tempo. Então, fundamental aprendermos a termos mestres. Então, nós temos o esforço, DNA, mestres e aprender a aprender. Então, se eu quiser ter sucesso profissional, digamos que eu quisesse aprender essa física nuclear, vamos pegar uma coisa que não tem nada a ver com o que eu trabalho, e claro que aí eu posso falar algumas bobagens, mas deixa eu me dedicar muito a isso, estudar muito, ter bons mestres e aprender quem que eu vou estudar. Como é que eu estudaria física nuclear? Bom, uma das ideias, a gente pode ficar muito tempo aqui nisso, eu não quero me perder nisso, mas seria o 4º ponto, que é estudar os papas do conhecimento. Quem é que falou sobre física nuclear? Quem melhor falou sobre isso? E não estudar necessariamente o aluno do cidadão que era o Papa. Então, tentar ir direto na fonte dentro do possível. Então, isso é muito importante, certo? Então, gostar, talento. 3º, quanto de dinheiro essa profissão vai me dar? Então, agora nós vamos montando a profissão ideal. Nós temos o gostar, nós temos o dinheiro e o talento. Dinheiro, quanto de dinheiro é suficiente? Bom dia, pessoal que vai entrando. Quanto de dinheiro é suficiente na vida? Não tem muito como a gente entrar nessa discussão agora, mas felicidade traz dinheiro, dinheiro traz felicidade até determinado ponto, depois não traz mais. Então, quanto que seria de felicidade? Quanto custaria a felicidade para vocês? Imaginemos que fosse 15 mil líquido por mês ou 20 mil líquido por mês, porque as coisas, depois de um determinado valor, elas começam a simplesmente não ter mais muita diferença. Vamos ficar aqui com a ideia, vamos pegar um vinho tinto bom de 20 reais, é muito difícil. E depois dos 300 reais, de repente, os vinhos tintos começam a não ter mais muita diferença, 300, 400, de acordo com seus talentos, paladares. Então, dinheiro, quanto é razoável para vocês? Algumas pessoas dizem que 30 mil líquido é o mínimo, 50 mil líquido. Claro que tudo isso vai, inclusive, depender de onde você for morar.
50 mil líquido em São Paulo é uma coisa, 50 mil líquido em Campinas é outra, 50 mil líquido em Ribeirão Preto é outra, e 50 mil líquido numa cidade de 50 mil habitantes é outra, certo? Então, quanto de dinheiro? Um sábio falou, e aí o Fernando Haraguchi coloca, boa, Fernando, isso aí mesmo, né? Um sábio falou, paga bem se fazer, gosta de fazer e paga o preço de fazer. Exatamente. Pagar os preços. Tá? E aí, gostar. Vai dar o dinheiro que você quer, essa profissão? Porque às vezes a pessoa, eu quero ganhar 50 mil líquido me formando em biologia. É possível, mas é bastante difícil. Então, isso é muito importante. Além de gostar, além da parte financeira, além do talento, vamos colocar quanto de vida você vai ter que se dedicar. Tá? Então, olha o que está acontecendo. Nós estamos juntando um monte de ideias e depois o centro delas é que vai ser a profissão perfeita. Tá? Então, quanto de vida? Tem profissões que vão te demandar acordar às 3 da manhã para fazer uma cirurgia. É possível. Tem profissões que vão te demandar trabalhar nos finais de semana. Tem profissões, vamos pensar num piloto de avião comercial, ele vai muitas vezes estar dormindo em vários diferentes lugares, em vários diferentes dias. Tem gente que, por causa disso, não consegue desenvolver raízes nos relacionamentos. Ao não desenvolver raízes nos relacionamentos, muitas vezes perde relacionamentos, não consegue firmar amizades por muito tempo. Não é incomum, certo? Então, pessoas que viajam muito, por exemplo, tem pessoas que vão viajar até metade do ano, por exemplo. E, enfim, qual a profissão? Quanto de vida vai te tomar essa profissão? Então, nós temos aí 4 pontos. 5º ponto, localização, onde você quer morar. Claro que isso hoje em dia mudou muito com a pandemia, porque muito trabalho hoje é passível de ser feito home office, mas tem trabalhos que vai ser difícil, por exemplo, eu quero ser diretor de um grande banco. Bom, se tu morares numa cidade muito pequena, a probabilidade é baixa, então onde eu quero morar? Então olha só o que nós temos até agora. O que eu gosto, nem eu estou lendo minha letra assim de jeito, localização, a parte financeira, vida, quanto de vida tu vais usar nela e o quanto eu tenho de talento. Então vai se desenhando a profissão ideal para cada pessoa. E aí, colocando praticamente aí por último, certo? Que seria uma pergunta, e é uma pergunta dificílima de ser respondida, mas necessária. Esta profissão existirá em 20 anos? É uma pergunta muito difícil. Agora imagine que alguém chegasse para mim, só para brincar um pouco com a coisa, e dissesse, por alguma razão eu quero ter uma indústria de revelação de fotos. Tá. Até mais ou menos o final da década de 90, até 2005, eventualmente dava dinheiro. Mas será que tem uma indústria de revelação de fotos agora? Não seria um tiro no pé? Será que, por exemplo, eu quero fazer uma locadora de filmes hoje em dia, presencial, será que seria um tiro no pé? Muito provavelmente. Isso só para falar das partes mais simples, mas tiveram várias empresas que já foram derrubadas porque elas não se atualizaram. Tem pessoas que estão perdendo suas profissões. Se vocês quiserem dar uma olhada no Watson, o Watson é a inteligência artificial que a IBM criou, e que ele foi várias vezes comparado, já tem um certo tempo isso, foi comparado várias vezes em competição literalmente com médicos e advogados de quem seria melhor na área, o Watson ou um grupo de advogados, um grupo de médicos, e o Watson muitas vezes batia, ambos, certo? E praticamente em qualquer profissão. Então a gente tem que cuidar muito isso. Tem profissões que deixarão de existir, e deixar de pensar nisso é um perigo,
Nós precisamos nos perguntar, será que isso que eu gosto e quero ganhar dinheiro com isso, será que isso vai existir daqui a 15 anos? Daqui a 20 anos? Eu estava conversando com um cidadão que trabalha com imagem, médico, trabalha com a parte de tomografia, ressonância, enfim. E eu perguntei para ele por quanto tempo você acha que a sua profissão vai existir ainda. Ele falou, bom, a profissão, claro, sempre vai existir, vai precisar de alguém para assinar, mas será que vai existir, vai precisar de 1000 médicos, que se precisa hoje em dia, ou vai precisar de 30 médicos ou 20 médicos? E aí, segundo ele, ele disse, bom, daqui a 10 anos minha profissão não existe mais. E ele falou isso já faz uns 2 ou 3 anos. Então, isso é muito importante, a gente precisa se perguntar, será que vai ser importante essa minha profissão no futuro? Será que ela vai existir? E aí, com tudo isso, aqui está a profissão ideal. Porque qualquer um desses, se nós errarmos, pode ser um perigo para a nossa vida, certo? Então, se eu não me perguntar se vai existir minha profissão ou não, daqui a pouco eu entro numa determinada área e ela deixa praticamente de existir daqui a 5 anos, certo? Claro que a gente não tem bola de cristal, mas a gente pode pensar no assunto, tá? Tem coisas que estão acontecendo que, em termos de tecnologia, que vai botar muita gente para fora do emprego. E a gente precisa ter essa capacidade de adaptação. Então, no primeiro momento, o que nós teríamos é a profissão ideal. A profissão ideal consistiria disso tudo. A Fernanda coloca, difícil prever isso, penso que teremos que nos capacitar no transcorrer da vida pensando em nos reinventar. Fernanda, perfeito. É exatamente essa a ideia. Tá? A gente consegue antecipar mais ou menos. Por exemplo, tem uma convenção nos Estados Unidos no início de janeiro que chama CES, Consumer Electronics, sei lá, são mais alguma coisa, eu estou esquecendo dessa da US, mas a ideia é novidades eletrônicas que vão sair no mercado esse ano. E aí, por exemplo, o quanto que isso pode complicar. Quer ver? Vamos pensar em uma tecnologia que já está bem presente aí, que é a tecnologia dos smartwatches, que eles estão cada vez mais fazendo o teu oxímetro ali, o teu batimento cardíaco, teu eletrocardiograma, está começando a mensurar, aferir a pressão sanguínea. E agora imagina que o teu relógio cada vez mais tem mais coisas. E daqui a pouco, para que é que tu vais fazer um eletrocardiograma em algum lugar? Então quem vivia de fazer eletrocardiograma daqui a pouco perde o emprego, certo? Então são coisas que estão acontecendo e a gente precisa estar por dentro da tecnologia, tá? Algumas profissões precisam mais da tecnologia, outras menos, mas acaba sendo necessário para praticamente todos nós, certo? Então, sim, é difícil nós anteciparmos as mudanças, mas se a gente estiver por dentro, fica bem mais tranquilo, tá? Então, muitas coisas são importantes. A outra, por exemplo, é meio cruel essa ideia de ter que decidir sobre a profissão muito cedo. A gente tem que decidir com 18, 17, 19, 20. É muito cedo, é mais ou menos nós decidirmos com essa idade com quem nós casaremos e ficaremos casados a vida inteira. É difícil a gente tomar uma decisão baseada em maturidade, em real conhecimento. É muito difícil isso. Não é impossível, mas é difícil. Mas enfim, a gente precisa fazer isso. E vamos diferenciar então ainda duas partes que na realidade se referem à estratégia para atingir o objetivo. Então, primeiro, nós temos, eu quero trabalhar com isso, a gente pensou na profissão ideal. Segundo, como chegar lá, como ter essa profissão ideal. Alguns são óbvios. Por exemplo, eu quero ser psicólogo. Ora, eu tenho que fazer a faculdade de psicologia, certo? Tu podes pensar em, bom, qual a melhor faculdade de psicologia fazer, segundo quais critérios, enfim, tu podes buscar isso. Eu quero ser dono de uma empresa. Qual a área que eu faço isso? Eu posso fazer administração, dependendo da empresa eu posso fazer direito, dependendo da empresa eu posso fazer RH, enfim, por aí vai. Então,
primeiro, qual é o objetivo, segundo, qual é o melhor caminho até esse objetivo. E aí, claro que os dois são perguntas complexas e necessárias, certo? Então, é fundamental. Aí, digamos que tu precisas de uma faculdade, que é o que eventualmente quase todo mundo precisa para ser um profissional de mérito, e agora eu quero escolher uma faculdade, e para escolher essa faculdade, eu vou precisar me perguntar se a faculdade que é boa ou a profissão que é boa, porque às vezes a faculdade é ruim e a profissão é ótima. Eu, várias vezes na psicologia, eu fazia uma série de críticas, diziam para mim, por que tu não sai da faculdade de psicologia, vai fazer filosofia? E aí eu disse, bom, mas a filosofia não vai me dar o canudo, o diploma necessário para fazer o que eu quero, que é psicologia? A faculdade era horrível, segundo os meus critérios, com conceitos bastante antigos, e, enfim, mas a profissão era ótima, então diferenciar a profissão e faculdade. Porque às vezes a faculdade é bonitinha e a profissão é uma porcaria. Às vezes a profissão é ótima e a faculdade é horrível. Então a Sônia coloca, no mundo corporativo se fala em long life learning, aprendizagem constante para poder se adaptar e reinventar. Por isso hoje se fala em várias carreiras ao longo da vida. Perfeito, Sônia, perfeito. A ideia de adaptação é fundamental à vida de cada pessoa. Ninguém ia pensar há um ano que a ideia de terapia online ou telemedicina ou tantas empresas que se reinventaram trabalhando com aquilo que a princípio ia acontecer um dia, que é a história do home office, mas a pandemia certamente antecipou isso 10, 15, 30 anos, não sei, mas antecipou bastante. A Sônia coloca, realmente é até uma sacanagem fazer um adolescente escolher como profissão que quer fazer. Pois é, essa é a grande complicação, né, Sônia? Porque, no final das contas, é isso que a gente vai precisar fazer. E aí, o ideal seria que a pessoa conseguisse escolher de cara o que gostaria, mas é muito difícil. Então, posto isso, o ideal seria a pessoa perceber o mais rápido possível, até, digamos, os 25, que seria um bom número, eu acredito. Aos 24 eu estou numa faculdade tal, diz, não é exatamente o que eu quero outra área. E aí tu conseguires fazer isso até os 25. Quanto mais tarde nós desenvolvermos esse foco profissional na vida, mais difícil vai ficar sendo ser bem sucedido nessa área. Tá? Não existe exatamente um limite. Eu finalizei a faculdade que estou aos 35, 40. Não é uma data limite, então você não vai ter sucesso profissional, mas vai ficando mais difícil? Claro que sim. E a Bruna coloca, que ideia você propõe para a pessoa que diz não gostar de nada? Bom, viver. Experimentar diferentes coisas. Aí, ok, o Fernando coloca, talvez a Bruna achar a profissão que mais quesitos consiga preencher. Pois é, muitas vezes o que as pessoas precisam fazer é experimentar a vida. Isso é um negócio que eu sempre acho muito complicado, porque nós temos, por exemplo, uma formação na maioria das escolas, claro que não em todas, que a formação é específica para passar no vestibular, e como tal, a ideia não é tu levares a pessoa a experienciar diferentes coisas. Por exemplo, tu tens escolas que a pessoa vai fazer marcenaria, mecânica, escolas que vai fazer música, e tem escolas como as que eu fiz, que era geografia, matemática, as matérias necessárias para passar no vestibular. A ideia é experimentar a vida no sentido de eu vou experimentar por 3 meses, trabalhar no restaurante, vai que eu gosto de alguma coisa no restaurante, a administração, ou a cozinha, ou fazer o restaurante, fazer design, alguma coisa que o valha. Então eu vou experimentar restaurante, não deu certo, deixa eu ir de repente para a parte de esportes, 3 meses, não precisa ser muito mais que isso. E a pessoa vai experimentar em 3 meses várias possibilidades da vida, e aí ela vai descobrindo o que ela gosta, porque às vezes de fato a pessoa não gosta de coisa alguma. Contudo, muitas vezes, quando uma pessoa diz que não gosta de coisa alguma, na realidade, muitas vezes ela não tem, não é que ela não gosta de coisa alguma, ela tem dificuldade de focar em uma das coisas, porque quando tu focas em uma das coisas que tu gostas, tu abres mão de várias outras. Eu adoraria trabalhar com engenharia biogenética, mas não dá exatamente para eu fazer isso
trabalhando também com psicologia, mas se eu fosse fazer engenharia biogenética, eu sentiria muita falta da psicologia. Então, enfim, o problema muitas vezes é optar, e o problema de optar é aprender a perder, porque quando a gente opta, a gente perde. Quando tu optas por casar com uma pessoa, tu deixa de casar com 1000 outras. Quando tu optas por uma profissão, tu deixas de optar por várias outras. Então, muitas vezes, o que eu estou disposto a abrir mão? E tem pessoas que não estão dispostas a abrir mão de coisa alguma, e aí, obviamente, elas não conseguem coisa alguma na vida, porque como elas querem tudo, elas nunca vão conseguir coisa alguma. Talvez quando eu fiz a minha escolha, eu tinha algumas, era mais fácil porque não tinha muitas opções. Hoje a multiplicidade de profissões num momento de vida tão confuso como a adolescência, eu não peguei exatamente quem disse isso, mas, enfim, sem a menor dúvida, existem muitas opções de profissão, e cada vez mais vão ter outras, ainda mais com tecnologias, isso só vai aumentar, certo? Sônia aí coloca, escolhas envolvem perdas, né? Grande Ive, bom dia. Sim, infelizmente é isso mesmo, o problema da escolha é essa. E aí é em tudo, né? Então, a hora que tu escolhes viajar para praia, tu abres mão de viajar para montanha. Então, a vida está cheia de escolhas e é importante entender que todas as escolhas implicam em perdas. E essas perdas que muitas vezes as pessoas não querem ter. Mas aí tem um provérbio, eu vou pedir desculpas, eu não sei nem de onde é isso, mas enfim, a ideia era mais ou menos assim. Então imaginem um pote de vidro que tem uma boca desse tamanho, e aí depois ele abre, e aí tá cheio de balas dentro desse pote de vidro. E a ideia é, você pode pegar quantas balas você quiser, mas só pode uma tentativa, e aí a pessoa enfia a mão no pote de vidro, pega o máximo de balas, só que ele não consegue tirar a mão do vidro, porque está lotado de balas. Então ele perde todas as balas. A vida é assim. Quem quiser muitas coisas, eventualmente não vai conseguir coisa alguma. Certo? E sim, muitas vezes a gente quer muitas coisas, a gente só tem que abrir mão daquelas outras. Então, aos 19 me formava como secretário 54 em Direito. Parabéns, ótimo. Né? Realizando o sonho de me graduar no Direito, é isso aí. Né? É preciso coragem para sermos felizes e buscarmos o que nós queremos. Parabéns aí pela tua atitude. Tá? Então, enfim, um aspecto muito importante, a palavra trabalho vem de tripalium. Tripalium é um instrumento de tortura. Se vocês quiserem colocar, coloquem trabalho, escrevam um trabalho no Google e aí coloquem imagens, vocês vão se divertir. Já que eu estou fazendo isso agora, por que não me divertir agora com o conceito? Então eu vou colocar aqui trabalho no Google, certo? E vou colocar imagens e... Ok, não deu certo. Trabalho, etimologia, tá? Então, aí sim, tá? Tá aqui. Isso aqui é de onde vem a palavra trabalho. É um instrumento de tortura, tripalium, são 3 eixos, e a pessoa ficava simplesmente suspensa nessa tortura, tá? Então, é muito importante nós conseguirmos olhar para aquele que vai ser o nosso trabalho ou atividade remunerada. Por quê? Porque a atividade remunerada, o trabalho, ele vai fazer boa parte da nossa vida. Imagina alguém que ficou a vida inteira trabalhando com aquilo que não gostava. Isso significa perda de tempo, tá? Apenas para colocar no sucesso profissional, na escolha da profissão perfeita, a ideia acaba sendo muitas vezes de que algumas pessoas precisam adicionar nisso aqui orgulho moral. Sabe aquela sensação
de propósito, de que eu estou fazendo uma coisa boa. Quando a gente fala coisa boa, o conceito de bom ou ruim tem como base uma moral. E fazer uma coisa boa, ter um orgulho moral, seria eu ter a sensação de que eu estou fazendo um bom uso da minha vida, de que isso está me tornando de alguma forma uma pessoa boa. Então algumas pessoas não se preocupam com isso, de ter um orgulho moral da coisa, certo? Então, e aí o orgulho moral vai trazer mais um complicador aí. Então vou brincar de pintar aqui um pouquinho e vou dizer que tá aqui o orgulho junto com o orgulho moral, tá? Tem pessoas que dizem não me importa exatamente o orgulho moral, que me importa o dinheiro, e ok, cada um tem as suas decisões. E o conceito básico seria de que no processo de trabalhar, algumas pessoas querem ter a sensação de que estão vivendo bem, de que estão sendo bons de alguma forma, e esse bons, que cada um decida o que é isso para si, tá? Pessoal, indo tudo bem? Tá muito abstrato? Tá dando para acompanhar? Qualquer coisa, vão dando um toque, vão fazendo perguntas, não hesitem, porque vai ser tão melhor a live quanto mais vocês fizerem perguntas com relação àquilo que é importante para vocês, tá? Então, aí nós podemos já ter definido praticamente o que é a profissão ideal, e aí a gente vai, em termos de trabalho, no que a gente quer ganhar o nosso dinheiro, e levando em conta que trabalho dá sentido para a vida. Então, não é só trabalho, é qual o sentido que eu quero dar para a minha vida. Imagina, eu fiz um cálculo uma vez, e nesse cálculo, tirando as horas em que nós estamos dormindo, cerca de 60% a 65% da vida nós estaríamos trabalhando. E às vezes mais. Imagina tu passares 2/3 da tua vida fazendo o que tu não gostas. Fazendo o que, para alguns, não dá orgulho moral. Complicado, certo? Então, enfim. E fazer aí o movimento, Sônia, que tu estavas falando, de deixa eu redirecionar a minha vida profissional com 45 anos. É possível? É óbvio que é possível, mas fica mais difícil. Por quê? Primeiro, porque muitas vezes tu não vai poder estar trabalhando naquilo que tu já trabalhas. Segundo, muitas vezes tu já está com gastos fixos altos. E às vezes a gente vai precisar fazer uma outra faculdade. Eu, como psicólogo, digamos que eu fosse dizer, bom, agora que eu vou trabalhar com propaganda e marketing por alguma razão, bom, tá meio perto, mas digamos que eu dissesse, eu quero trabalhar agora com física nuclear. Não, os conhecimentos que eu tenho não adiantam quase que nada, praticamente zero para isso. Então, ok. Então, todos esses aspectos são necessários para o sucesso profissional. O trabalho também pode ser um meio e não um fim, sem a menor dúvida, Fernando. Ele pode ser um meio para várias diferentes coisas. Contudo, eu imagino que o ideal do trabalho é que ele seja um fim. Então eu faço ele porque eu gosto dele, não porque eu trabalho nisso e através disso eu vou chegar em outro lugar. Então o fim é ajudar as pessoas, por exemplo. Ok, tu podes ajudar as pessoas sendo um médico psiquiatra, sendo um psicólogo, sendo um advogado, sendo um professor. Então o fim é ajudar as pessoas, só que tem 1001 formas de como ajudar alguém, sem a menor dúvida. Eu penso que o trabalho precisaria ser o fim, por exemplo, digamos, como psicólogo, qual é o fim? O fim é ajudar as pessoas a pensarem melhor sobre a vida, a viverem na melhor. E esse é o trabalho, e esse é o fim dele, né? Mas sem a menor dúvida, tu pode ter o trabalho como meio, sem a menor dúvida. Bom, pessoal, quem precisar de um psiquiatra, tá aí o Fernando Haraguchi, recomendo, grande amigo de muito tempo. Então, sucesso profissional. Então, quão bem eu sei o conhecimento, quanto que eu me dediquei a ele. Tem um número aí que o pessoal coloca, 10.000 horas, realmente não importa, o que importa é se dedicar bastante. Então, quão bem sabe o conhecimento é a primeira parte para o sucesso profissional. Segunda parte para o sucesso profissional, network. Eu já vi várias pessoas com 2 formações, 2 faculdades. Eu vi pessoas excelentes nas suas profissões, excelentes no conhecimento, com um grande problema. Elas não sabem se relacionar.
Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho horrível, mas é a vida. Não vou lutar contra a gravidade. Quem é um político? Político não é quem sabe administrar. Eu sou da linha, por exemplo, que para ser político tu deverias fazer ter feito uma faculdade que se remetesse àquilo que tu queres fazer. Mas claramente não é o caso. Ora, para ser médico tu precisa ter feito faculdade de medicina. Para ser político tu não precisa fazer faculdade de nada. Complicado, certo? Então, enfim, não gosto muito dessa ideia. Mas, independentemente disso, político é quem fala o que os outros querem escutar. E o network, muitas vezes, saber com quem almoçar, saber com quem jantar, com quem fazer amizades, e com quem se relacionar, quem adular. E essas pessoas, muitas vezes, vão ser os presidentes das empresas, ou vão ser teus chefes. Porque, no final das contas, entre uma pessoa competente, mas que não sabe fazer network, e uma pessoa incompetente, mas que sabe fazer network, essa pessoa muito provavelmente está com complicações no que se refere à pessoa que sou muito bom no que eu faço, mas eu não sei me relacionar com chefe, com colegas, com funcionários, com clientes, com pacientes. Eu já vi muitos disso, eu já vi excelentes médicos que têm uma péssima relação com seus pacientes e que por conta disso não conseguem trabalhar na área que gostaria de trabalhar, certo? Desculpa pessoal, passaram várias coisas. Hoje o relacionamento interpessoal é fundamental, completamente de acordo. Foi isso que eu fiz toda planejar. A ideia é planejar e ir atrás, planejar e ir atrás, planejar e ir atrás, planejar e ir atrás. É isso aí. Como desenvolver a habilidade interpessoal? A Fernanda pergunta. Fernanda. Fernanda, eu acho que tu acabaste de dar a ideia da próxima live. Então, calma aí que agora eu vou ter que estar dando uma paradinha aqui. Então, desenvolvimento interpessoal. Bom, Fernanda, a gente definitivamente pode aprofundar muito nessa. Quem sabe a gente deixa essa para a próxima live. Mas vamos lá, apenas para falar por cima. O desenvolvimento interpessoal pode ser pensado de várias diferentes formas. Primeiro que desenvolvimento, o que seria exatamente um desenvolvimento para melhorar essa capacidade interpessoal? Desenvolvimento é tirar o envolvimento, é tirar o invólucro, é tirar a coisa. Então tu vai desenvolvendo, é como se tu fosse abrindo algo. Interpessoal é entre pessoas. A expressão ela é boa, eu só preferiria usar talvez a questão de quais os conhecimentos ou capacidades que eu preciso desenvolver para me relacionar melhor com o outro, certo? Quais as virtudes para me relacionar bem com o outro. E aí é um monte. A gente pode pensar em empatia, simpatia, que é diferente de empatia. Nós podemos pensar em aprender a dialogar, vai longe a coisa. Dialogar de maneira clara, firme, leve, bela. Para mim esse é o ideal da comunicação, de um bom diálogo. Claro, firme, belo. Eu comparo muito com balé, no sentido de que balé é algo que é para ser belo, ao mesmo tempo que precisa muita força, muita firmeza, tem uma aparência enorme de leveza e, enfim, no caso, sintético, tá? Então, Fernanda, a gente deixa essa para uma ideia de uma próxima, porque a gente teria que aprofundar bastante e é uma bela pergunta, tá? Então, desenvolvendo aí a parte interpessoal. Então, a parte do network seria uma. Terceiro ponto, então nós temos já o conhecimento com relação à área, então eu quero ser psicólogo, eu tenho que conhecer bem a minha área, de preferência muito bem, né? Não apenas bem. E segundo, eu tenho que saber me relacionar minimamente com pacientes, com colegas. Terceiro, timing. Timing seria o quanto que eu estou conseguindo estar naquele momento falando a coisa necessária àquele momento. Nunca se falou tanto em qualidade de vida, em qualidade de saúde mental, mais do que qualidade de vida. Eu me formei em 2000, certo? Em 2000, o máximo que se fazia, que se falava na faculdade de psicologia era saúde,
qualidade de vida, qualidade de vida, qualidade de vida. Tinha professores completamente ignorantes com relação à possibilidade de prevenção. Tinha gente que falava assim, não dá para prevenir depressão. É um absurdo falar isso. Mas tudo bem, eles só sabiam a teoria, não sabiam a prática, então eles não sabiam, ou de repente acham que sabiam a prática, que é pior do que de qualquer outra coisa. Nós podemos prevenir depressão, sim. Como? Ensinando as pessoas a aprenderem a lidar com as dores da vida. Muitas das dores da vida a gente pode aprender a lidar com elas dentro do possível, antes delas acontecerem. Então, seja morte, rejeição, tantas diferentes coisas. Aprender a viver pode ocorrer antes da gente viver as dores relacionadas à coisa. Por exemplo, tem pessoas que nunca foram preparadas para lidar com morte, com rejeição, com fracasso. Tem pessoas que têm uma fobia de fracasso porque elas nunca aprenderam a lidar com fracasso. Então, quem nunca aprendeu a lidar com fracasso tem mais facilidade de desenvolver depressão ao fracassar. Então, na medida em que tu ensinas a pessoa a aprender a lidar com fracasso, a probabilidade de depressão diminui. Portanto, é possível nós prevenirmos algumas dores, várias dores na vida, de uma tal forma que quando elas acontecerem, elas não vão doer tanto quanto como se elas não tivessem aprendido a lidar com aquela dor. Tá? Então, rejeição é uma das coisas mais importantes. Então, só para dizer que sim, nós precisamos aprender a lidar com algumas coisas. Então, timing. O timing de hoje, se a gente fosse pensar em termos de psicologia hoje, em comparação a 20 anos, hoje a psicologia é muito mais valorizada, a saúde mental é muito mais valorizada. Há 25 anos, 30 anos, tinha alguns doutores, não vou entrar no mérito dos nomes deles, e esses doutores, eles davam fórmulas de atalhos de como crescer, como ser ótimo profissionalmente, como que eu me desenvolvo profissionalmente em 6 meses, em 3 meses. Como é que com um curso X ou Y ou Z eu consigo cobrar R$450 a consulta em 1995? Isso ainda existiu, ainda existiu há 25 anos e sempre vai existir. Porque as pessoas procuram muitas vezes atalhos inexistentes para méritos profissionais. As pessoas não se tornam profissionais de mérito da noite para o dia. Tudo bem, timing. Outro ponto tão importante quanto atualização sobre a área. Algumas profissões, elas não vão ter grandes atualizações, mas poucas. Por exemplo, filosofia. A filosofia, tu não consegue desenvolver um corpo novo de filosofia rápido, é mais estudar o que já foi, não o que é ou o que pode ser, certo? A ideia básica da filosofia já foi lá muito descrito em Aristóteles. Schopenhauer disse no livro A Arte de Escrever, só vale a pena escrever 2 tipos de livros. Aquele sobre o qual nunca ninguém escreveu alguma coisa que não existe, qual tema alguém nunca falou. Bom, eventualmente tem, eu que não sei. Mas falar sobre algo que ninguém nunca falou, difícil. Ou, e aí sim, a outra ideia de Schopenhauer, escreva sobre o que já foi escrito, mas melhor, certo? Então a filosofia não tem exatamente uma atualização. A psicologia, em grande parte, até tem, mas é relativamente pouco. A física nuclear, muito. Informática, muito. Então, enfim, atualizações necessárias. Quando eu penso em filosofia e psicologia, eu penso mais em estudar o que já foi dito do que especificamente o que tem sido dito. Óbvio que tem atualizações possíveis, mas não é algo que tem melhorado muito em comparação a outros como esses que eu falei. Atualização sobre a área. Outra parte, concentração. A concentração está completamente correlacionada à ideia de produtividade. Pessoas que não se concentram, elas não conseguem produzir, elas não conseguem estudar, elas não conseguem criar. Se concentrar é muito mais difícil do que se pensa. Tem pessoas, por exemplo, que quando elas têm um problema na esfera familiar, elas não conseguem trabalhar direito. Ora, é óbvio que pode atrapalhar. Meu pai morreu, meu filho morreu, eu estou passando por um divórcio. Lógico que isso diminui nossa concentração no trabalho, mas tem pessoas que se perdem demais. Imaginem uma pessoa que está passando por um divórcio e ela deixa o divórcio contaminar demais a concentração dela no trabalho. Ela pode ser demitida no prazo de 2 ou 3 ou 4 ou 6 meses. Isso acontece com muitas pessoas, certo? Então, se concentrar no teu trabalho no meio de um divórcio
ou de novo, no meio de uma doença de um filho, pode te comprometer. E isso eventualmente pode acabar com o teu sucesso profissional. O ideal seria que nós conseguíssemos nos concentrarmos, apesar das dificuldades de casa. Claro, mais fácil eu falar do que fazer, mas tem pessoas que são assoberbadas por isso, entram em depressão, e aí, ou depressão, apenas de novo não se concentram, cai muito a produtividade e a pessoa não é mais tão bom naquele momento com relação àquilo. Imagina um médico fazendo uma cirurgia enquanto ele está pensando no divórcio que está acontecendo e daqui a pouco ele perde a concentração e corta um vaso que não deveria, ou corta um nervo que não deveria. Acontece. Então, aprender a se concentrar apesar das dificuldades. Tem pessoas que estão desmotivadas, então elas não se concentram. Tem pessoas que estão muito cansadas, então elas não se concentram. E tem a parte de nós deixarmos problemas pessoais afetarem a nossa concentração. Tá? Então, a outra parte, alertas sobre potenciais fontes que te tornem obsoleto. Nós precisamos pensar em termos tecnológicos. O que é que poderia me tornar obsoleto? É interessante essa pergunta, se refere à profissão que ainda vai existir ou não, mas vale ficar atento a isso. Tem diferentes profissões que podem ser extremamente afetadas. Vamos pensar numa profissão. Digamos que alguém conseguisse fazer um aplicativo que o enólogo ele se tornasse quase dispensável. Um aplicativo, um software, um hardware. É possível isso? É óbvio que isso é possível, certo? Mas é importante o cidadão estar por dentro disso. Digamos que eu fosse um enólogo, sou eu que faço o vinho e agora eu descubro que vai entrar na parte do comércio um hardware com um software que ele consegue pensar e criar vinhos melhores do que eu faria. Se tu descobres que isso vai acontecer, o que tu fazes? Tu vai ficar parado? Tu vais dizer, bom, agora que tem essa máquina que vai ser melhor que eu, tá todo mundo comprando, daqui a um ano, daqui a pouco meu chefe compra, e por que ele vai precisar de mim? Será que isso pode acontecer? Claro que pode acontecer. Então nós, cada um nas suas respectivas profissões, precisamos ter claro, dentro do possível, o que é que nos tornaria obsoletos. Aí o Rodolfo manda, por que algumas pessoas conseguem separar tão bem o lado profissional do pessoal e outras não? Olha, Rodolfo, uma série de coisas. Primeiro que eu vou fazer uma comparação aqui meio esdrúxula, mas digamos que agora eu quero ler um texto filosófico, um texto de Nietzsche, ou um texto de Sêneca, ou de Epíteto, só que enquanto isso, alguém está passando uma navalha no meu pé. Então, quando eu estou com uma dor, é difícil eu me concentrar em algum trabalho. Então, quanto maior a dor, menor a capacidade de concentração. Então, o importante é aprender a lidar com as dores da vida. E isso não é fácil. Então, o ideal é nós fazermos essas duas coisas, certo? Deixa eu diminuir a minha dor enquanto eu aumento a minha concentração, sabendo que se a dor for muito grande, ninguém vai conseguir se concentrar, tá? Claro que algumas pessoas vão conseguir se concentrar com bastante dor, mas todos nós temos nossos limites. Então, eu sou um médico, cirurgião, pronto, eu sou psicólogo, não importa. Eu tô lá e de repente eu descubro, meu filho morreu, e eu recebo a mensagem, meu filho morreu, e aí eu vou continuar atendendo bem, eu vou conseguir me concentrar naquele momento. A probabilidade é que não. Então a ideia acaba sendo que aprender a lidar com as dores da vida é a melhor forma de aprender a ter concentração, certo?
porque aí as dores nunca vão ser tão grandes a ponto de te tirarem o foco do trabalho, tá? De novo, algumas pessoas são muito despreparadas para lidar com as dores. Outras não. Algumas pessoas, elas, qualquer dor, elas já ficam comprometidas, elas não conseguem pensar, elas ficam apavoradas. Então, para lidar com as dores da vida, nós precisamos de muitas coisas. Por exemplo, aceitar a dor, tá? Digamos que acontecesse a seguinte situação. Então, eu não posso ter nenhuma dor. Muitas pessoas, eu pergunto, você já quebrou alguma coisa? Qual foi a maior dor que você já teve? E qualquer dor, a pessoa se perde inteira, porque a verdade é essa, ela nunca teve uma dor grande, certo? E aí a Bruna coloca, tem aqueles que se distraem dos problemas pessoais no trabalho, dificultando a outra área do viver, embora talvez seja a curto prazo. Sem a menor dúvida, Bruna, na realidade essa é a base de muitos dos workaholics, certo? O que os workaholics fazem? Eles conseguem, na realidade, se focar na compulsão deles como forma de não ter que lidar com nenhum dos problemas, mas não é a maioria das pessoas que conseguem fazer isso. Contudo, tem pessoas que vão fazer isso não apenas a curto prazo, tem pessoas que vão se refugiar no trabalho por 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Não tem limite. Muitas vezes as pessoas vão se concentrar no trabalho justamente porque elas estão cheias de problemas em casa e não querem ter que lidar com isso. Poucas pessoas vão conseguir, não sendo workaholics, né, vão conseguir se concentrar no trabalho em momentos de dor, certo? Contudo, de fato, tem aqueles que, quanto mais trabalharem, mais resolvem seus problemas, na realidade anestesia, ou não que resolvam, certo? Então, antecipar ondas comerciais, isso é muito bom, vamos lá. Antecipar ondas comerciais. O que significa isso? Em toda área tem ondas, tá? Na estética vai ter a onda X, vai ter a onda Y, vai ter o ácido não sei das quantas, vai ter uma cirurgia X, vai ter criolipólise, sei lá mais o que. Então, cada área vai ter suas ondas. Na psicologia, eu entrei na faculdade de psicologia em 96. Naquela época, uma das grandes ondas era a programação neurolinguística. Em seguida, veio muito a onda da hipnoterapia ericksoniana, coach, e vai ter outras ondas. E principalmente quem estiver começando na vida profissional e perder as ondas, ela não vai conseguir muitas vezes a exposição necessária para ser bem sucedida profissionalmente, certo? Imagina agora, estava ali a minha tia Célia, que trabalhou com joias e trabalha com bolsas, e cada época tem uma onda, e se eu falei alguma bobagem aí na tua área pode me criticar, mas tem épocas que determinados tipos de materiais vão ser mais valorizados. Hoje em dia, se tu fores fazer alguma coisa que for considerada ecologicamente incorreto, tu pode te complicar. Não seria um problema há 15 anos, hoje é. Então, as ondas, observem as ondas dos seus trabalhos, as ondas das suas profissões, certo? Teve uma época que tu saberes, se tu trabalhasse com propaganda e soubesse escrever muito bem, talvez fosse ótimo. Agora tu tem que saber trabalhar com mídia social. Então, enfim, as ondas, nós precisamos estar surfando as ondas da nossa profissão. Claro, com o tempo, eventualmente, tu pode te tornar um ícone na tua profissão e tu não precisa mais estar numa onda. Mas, enquanto tu não chegares nesse ponto, ondas são importantes. Outra parte muito importante para o sucesso profissional, marketing pessoal. É a pessoa saber falar, é a pessoa saber colocar o seu próprio valor para o chefe, para os colegas, para os funcionários, para o chefe do chefe. A pessoa que não souber falar de si mesma, falar da própria profissão, tende a não crescer muito nela. Então, marketing pessoal é quase tão importante para o crescimento profissional quanto o conhecimento profissional.
Algumas pessoas não sabem se vender e, portanto, aspas, ninguém vai comprar, tá? Então, aprender a fazer marketing pessoal é fundamental. E alguns dizem o meu marketing pessoal deveria ser só a eficiência no que eu sei, a eficiência que eu entrego no meu trabalho. Boa sorte, o mundo não funciona assim. Tem pessoas excelentes nos seus trabalhos, que aí elas acham um chefe que percebe que ela é excelente no trabalho, essa pessoa fica quietinha, que é excelente, mas o chefe que sabe se vender, vende muitas vezes a eficiência do funcionário como sendo eficiência própria, e agora, cada vez mais, esse chefe cresce, e o outro fica dizendo por que ele cresce e eu não? Ora, porque ele sabe fazer o marketing pessoal, porque ele sabe fazer o network, que é diferente de marketing pessoal, mas enfim, certo? Então, aprender a fazer marketing pessoal. Algumas pessoas acham que não é importante. Se você for uma dessas, revise seus conceitos. Claro, tu pode não estar muito preocupado com a parte profissional, com a parte de sucesso profissional, pelo menos, e ok, mas difícil. Marketing pessoal é uma das coisas mais difíceis de fazer, porque muitas vezes é visto como puxa-saco. Boa, Jaque. Mas não deixa de ser, não deixa de fazer parte do network, tá? Então vamos só brincar um pouco com duas ideias. Então essa é uma comparação que eu gosto de fazer muito. Então eu tenho 2 funcionários, eu tenho que dar promoção para um deles. Com um eu almoço, me divirto com ele, com o outro não tenho nenhuma relação com ele. Só que aquele que não tem relação é muito competente, e com quem eu almoço, ele é pouco competente, mas ele é muito divertido. E quem que eu promovo? A pessoa que eu gosto ou a pessoa que é competente? Se eu for dono da empresa, se eu for um cara que está preocupado com a empresa, eu vou promover quem é competente, não quem é legal. Mas não é assim que a coisa anda muitas vezes. Então, é o gostar, é a gostabilidade. O marketing pessoal é eu saber me vender, o network com quem eu vou conversar, e não adianta. Ser gostável é fundamental em praticamente todas as profissões, a menos que tu mexas só com, sabe, computadores. Tá? Mas mesmo assim, às vezes tu vai precisar fazer um mínimo de marketing pessoal, certo? E, por último, aí para falar do sucesso profissional, a questão de liderança, tá? A palavra liderança, ela vem do inglês leader, que pode ser traduzido como condutor, certo? To lead, em inglês, é conduzir. Liderar é isso, é conduzir pessoas para algum lugar, para algum objetivo. E muitas vezes a gente vai precisar saber conduzir pessoas. O que nos remete a relacionamento interpessoal, desenvolvimento interpessoal, que a gente conversou lá, que é a Fernanda que fez a pergunta. E aí a gente aproveita essa para a próxima live, de fazer só sobre relacionamento interpessoal. Não sei se vai dar para fazer em uma live de 1 hora, talvez algumas de 1 hora. Então, pessoal, importante. E ainda no network, só para complementar o que eu havia colocado anteriormente, boa parte de fazer network é justamente essa rede de trabalho que, se tu fores complicado em termos de relações interpessoais, definitivamente te complica a vida. Então, uma pessoa que seja pesada, uma pessoa que tenha mau humor, tende a não desenvolver um bom network, certo? Então, bom dia aí, Liz. Já boa tarde, né? E, pessoal, então é isso. Eu espero que tenha tido alguma utilidade dessas ideias. Fica para a próxima live, próximo domingo, a questão de relacionamento interpessoal. E aí a gente pode agradecer a Fernanda pela pergunta. Como eu sempre digo, pessoal, a live vai ser tão mais útil para vocês quanto mais vocês fizerem as perguntas. Tá ok? Então, curtam bem o domingo e até a próxima. E, enfim, vamos aprendendo com a vida. Tá ok? Grande abraço.
Até a próxima. E obrigado pela companhia. E agora vamos aprender a desligar isso aqui, porque eu não sei mais como desligar, porque mudou. Aprendi. Tchau, pessoal.